Olá, sejam todos bem-vindos à Casa dos Binenos. Sim, é um prazer mais uma vez nos reunirmos para falarmos da Torá, da tão importante e maravilhosa Torá. Aqui comigo, Shemuel Zakai, mais uma vez. Shemuel, seja bem-vindo. Olá, Shimon, aos nossos convidados, a você que está nos acompanhando. Vamos ao resumo, né, e ao comentário da Parashá estudada nessa semana, Berrol Laterra, que traz elementos importantes para discussão, para análise do mais competente Minyan, que é a organização dos levitas, né, somada com o acendimento da menorá no Beit HaMikdash. Nós teremos também as discussões que vai envolver a organização dos levitas que substituem os primogênitos como a movimentação de oferta de toda a tribo de Israel, com a ênfase de que não será permitido outra movimentação no lugar sagrado, senão a dos levitas. Foram aprovados no concurso público por ninguém mais, ninguém menos que a presença divina, que exige que eles façam isso. Também teremos o episódio em que os hebreus se juntarão à reclamação da mistura de gente que subiram do Egito sobre o maná, enjoaram do maná e receberão as codornizes, né, que encherão o acampamento para que se alimentem. Nós teremos também a reclamação de Miriam. Miriam, ela vai questionar sobre a legitimidade ou questões familiares quando se sentem à vontade em falar mal do seu irmão Moshe para o seu outro irmão Aharon. Muito bem, aqui conosco Gershon e Aharon, né? A Parashá passada teve a tribo de Gershon e hoje Aharon também é lembrado. Sejam bem-vindos. Shabbat Shalom, é um prazer muito grande estar de volta com os nossos irmãos internautas aí para estudar mais essa Parashá aí. Aharon. Shabbat Shalom, é um prazer estar aqui novamente tendo essa explanação da Parashá da semana. Muito bem. Shemuel, então, num primeiro momento, para quem não tem essa habitualidade do estudo da Torá, parece tudo a mesma coisa, né? Parece que ela não vai para frente, né? Porque na semana anterior, a porção da Parashá Bamidbar também se tratava dos afazeres dos levitas, né? Também da pureza, né? Falou-se ali um pouco. Da mulher sotar as leis correspondentes a esse momento. Enfim, sempre tratando do trabalho, do ofício no Mishkan, no tabernáculo. E isso era a principal atividade e a principal preocupação do povo de Israel, era instituir esse serviço, né? Israel Exato. Funcionava muito em torno do que acontecia no lugar mais sagrado. Essa constituição dos levitas parece que ela está se preparando para uma reação do que veremos exatamente no comportamento de Cora. Né? Cora, ele vai se antecipar, ele vai incitar os príncipes, que são os primogênitos, sobre a suposta usurpação dos levitas nesse papel. Então, é importante nós entendermos que às vezes a fama e o sucesso são coisas distintas. Tem pessoas que podem ter a fama e o sucesso, e tem pessoas que vai ter a fama. E os sacerdotes, os levitas, eles acabaram por se envolver nas principais demandas, né, que regiam a nação, acabaram por se tornarem o centro de toda a atividade. No serviço público desenvolvido pelos levitas, que cuidavam de setores econômicos importantes, da vistoria do exército que subiriam nas guerras expansionistas de conquistas, e também eles se ocupavam com o serviço do templo. Esse serviço do templo ele está sendo organizado aqui pelos turnos de ocupação que os levitas, a partir de 25, 30 anos, se ocupavam até os 50 anos. E eram funções de juízes, de policiais, de dermatologistas, de professores, de rabinos, né? Então, todas essas, de cantores, das pessoas que se ocupavam com as coisas mais importantes e sagradas. Então, parece que a Torá ela está meio que precavendo
ao falar dessa substituição e exigindo que cada um dos hebreus se ocupasse nisso. É como se fôssemos consultados. Ó, tudo certo para vocês? Os levitas ocuparem essa posição? Ah, sim, tá tudo certo. Então, e as tribos elas terão que movimentar os levitas como oferta, né? Com a ênfase de que, senão eles, outros poderiam morrer nessa ocupação do serviço sagrado de que eles estão. E nós sabemos o contexto. Muito embora os primogênitos foram separados, substituindo e pagando a morte dos primogênitos no Egito, eles são sagrados, continuam sendo sagrados, uma vez que Hashem separou eles. Até hoje, o Binyan Rabbeinu continua sendo exigido antes do Bar Mitzvah, né, de cada criança, tem que ser feito pelo pai judeu, e quando isso passa, ele pode se fazer ainda na fase adulta. Então, os animais e todas essas coisas também são separados, é uma exigência divina sobre esse resgate, mas sobre o serviço público, eles foram substituídos pela imparcialidade que os levitas demonstraram exatamente nessas ocupações. Então, por isso que é como se houvesse uma consulta pública e uma aprovação pública para exatamente exigir isso do que vai acontecer lá na frente, quase que um spoiler, né, da Parashá de Korah. Agora, por isso que parece se repetir, né? Então, uma outra coisa importante é que tudo fica na mão dos levitas, né? Essa aprovação de abençoar, de amaldiçoar, de aprovar, de desaprovar, é puro, é impuro, né? Então são questões muito importantes. É um poder, né? Por exemplo, quando nós temos lá poderes que são delegados, né, para um juiz deliberar, decidir, julgar. Então tem questões que são populares, uma decisão que caiu bem aos ouvidos das massas. Mas vai ter decisões que isso vai parecer mal, né? Vai ter decisões que vai parecer impopular, né? Então todos esses poderes se concentraram nas mãos dos levitas, que no primeiro momento eles foram colocados como servidores públicos que estavam à base de uma sociedade que dependia de favores e de esmola das demais tribos, mas que do meio para o final, a fama e o sucesso deles vão tornar essa família uma aristocracia, né? Que vão ter essa concentração de poderes durante todo o período da existência do primeiro e do segundo templo. Vemos também, né, que essa organização, por se repetir ali, que nem está sendo comentado, né, que a base da nação de Israel, ela vem através dessa explicação, dessa determinação do Eterno em colocar os levitas à frente disso, né, colocando eles separados como os primogênitos, né, e é como se fosse uma construção de uma constituição de um povo, onde existia esse poder que fazia, né, todas essas verificações, tanto como o Roche falou, dos juízes, dos policiais. Então eles tinham essa base para mostrar para o povo, né, que eles estavam se organizando para uma nação que ia ser uma nação forte, né? Exatamente. E se nós olharmos lá em Crônicas, né, Crônicas 23 e 24, os dois capítulos, né, subsequentes, nós vemos Davi se ocupando exatamente em distribuir essas funções, criando turnos, né? Havia mais de 38 mil levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes. Então as famílias, né, o Shimon diz, o Gershon era o assunto da última Parashá, né, a família dos Gershonitas. E aí o Davi ele vai separar exatamente essas funções a partir dos 30 anos, vai criar turnos para que cada um pudesse se ocupar, não houvesse brigas, né? Não houvesse inveja mesmo entre eles. E aí, quais são os serviços? São policiais, são juízes, são cantores, são músicos, né? São sacerdotes e os príncipes. Aí é estabelecido pelas duas famílias mais importantes, que são os filhos de Aharon, tanto Elazar como Itamar. Então de Itamar vem todos os sacerdotes, que são chamados de príncipes do povo. Os príncipes do povo são os sacerdotes.
que também chefiam determinadas famílias dos levitas. E depois tem as famílias do sumo sacerdote, que vem da família de Elazar, que aí são chamados pelo Taná de príncipes de Deus. Então, algumas profecias eles são chamados e tratados como hostes, né? Inclusive os cristãos confundem muito sobre o terço das estrelas que são abatidas, né? O príncipe dos príncipes, que eles falam lá que é o anticristo, na verdade, o príncipe dos príncipes estava se tratando do Cohen Gadol, né? Que durante essas ocupações desses governos, principalmente dos Seleucidas, eles, quando fala assim, 1/3 das estrelas caíram, né? O príncipe dos príncipes que foi deposto, eles fazem confusão, porque exatamente Davi ele está separando essas funções e dando o príncipe do povo e os príncipes de Deus, né? Quando nós falamos do Salmo 29, ele está falando exatamente dessas hostes, que são autoridades religiosas, são autoridades morais, são autoridades políticas, são autoridades legislativas, são autoridades do judiciário. Todas essas hostes são exatamente de quem Deus espera, e inclusive policiais, de quem Deus espera a justiça e a ação imparcial, né? Então, quando fala e os filhos dos poderosos, quando essas elites elas se corrompem, aí a ruína ela começa de cima para baixo, né? Então, por isso que sempre é nomeados esses príncipes. Inclusive nessa paraxá, há uma hesitação da parte de Moshe, exatamente no momento de desequilíbrio, de reclamação pelo o Maná, em que, nesse momento de desespero, Hashem vai trazer uma ajuda adicional de 70 homens, né? 70 homens que vão receber uma porção de que tinha Moshe para se ocuparem na liderança do que foi primeiramente o Sanhedrin, né? O grande sinédrio, para distribuir as funções de comando do povo sagrado, o Aharon. Então, tem algo também que chama a atenção, que é eu acho que é a questão que sempre vem nessa paraxá, que é o comportamento de Miriam e Aharon em relação a Moshe, né? Quando eles acabam criticando Moshe, e aí nós vemos o relato de que Moshe era o homem mais humilde da face da terra, né? Agora, essa crítica ela não passa em branco, ela é bastante destacada com a punição que sofre Miriam a partir desse momento que se manifesta, né? Ela e Aharon por conta do casamento de Moshe e também dos comentários, né? Acaso só Moshe é profeta, né? Entre o povo. E isso sempre vai ser lembrado nessa paraxá, e todos os anos esse texto ele vem a nós, né, em forma de um alerta especial, porque essa paraxá, desde a paraxá passada, ela fala da tsarat, da lepra, né, que é traduzido ocidentalmente como lepra, mas é uma doença que só se manifestava no povo de Israel, onde os impuros foram expulsos, né, da construção do Mishkan, né, daquela organização. E aqui ela se manifesta de novo em Miriam, né? Nós vemos a evolução disso, como isso se manifestava de tempos em tempos. E também nessa paraxá há a punição, né? A reclamação, a murmuração do povo, e já uma punição, onde parte do acampamento é destruído pelo fogo. Novamente por conta de uma reclamação, a murmuração, as palavras. Lachonará, né? Em voga nessa... o poder das palavras, ele se manifesta. Nós passamos a entender isso, né? A influência que as palavras que nós manifestamos, ela tem sobre a vida de todos. E nesse caso, vemos os braços direitos de Moshe entrando nesse mundo, né, de reclamar contra o seu irmão, e uma reclamação que os sábios
Alguns sábios dizem que não tem sentido, não tem um motivo. Né? Era Era uma conversa de almoço, né? não A tinha, primeira- não tinha um motivo A para reclamar da mulher. primeira reclamação descrita nessa paraxá, ela não tem nenhum assunto específico, né? Não? Eles não argumentam nada, não há nenhuma reivindicação. É. E os nossos sábios explicam que quando era Evrável, que era o povo não judeu, que estava junto com os judeus, eles começaram a sentir o peso das mitzvot. Eles quiseram realmente criar uma discussão ali, justamente para Se dar abster, abertura né, para eles romperem um acordo ali e deixarem de seguir o povo de Israel. Isso é o que os nossos sábios falam. Então, nós vemos ali que eles reclamam sem ter especificamente um motivo e depois passam para a parte de carne, né? Eles exigem carne, o que é uma coisa muito interessante também. Quando chega nessa parte aqui, quando lendo a Torá de Rashi, como dizem, né? O Rashi pula da cadeira a hora que chega nessa parte da reclamação da carne aqui. Porque se nós formos ver bem, chegando em Eretz Israel, a tribo de Gad e Reuven, eles quiseram ficar aquém do Jordão. Mesmo eles entrando na terra e até a conquista final, né? Até nós conquistarmos todo o território, eles ficaram conosco. Mas depois eles voltaram para aquém do Rio Jordão. E por que eles quiseram essas terras? Eles queriam essas terras porque elas eram boas de pasto. E se eles queriam uma terra boa de pasto, é porque nós tínhamos um rebanho no deserto. Então Rashi pergunta, se nós tínhamos carne, por que eles estavam reclamando? Se nós tínhamos como fazer um churrasco ali no deserto, qual era o pleito deles? Então Rashi nos explica que uma das diferenças básicas entre o judeu e o não judeu, nós temos sim diferenças físicas, genéticas, a predisposição para seguir as mitzvot. E Rashi explica que o judeu ele baseia sua crença, justamente ele apoia sua crença nas mitzvot, na Torá, no cumprimento de mitzvot. E os outros povos, os goins, eles baseiam a crença deles, a espiritualidade deles em milagres, em sinais. Então o que acontece? Quando o nosso povo sai da terra de Israel, nós saímos, quando nós saímos do Egito, de Mitzrayim, quando nós saímos do Egito, nós recebemos a Torá e baseamos toda a nossa esperança, a nossa espiritualidade nas mitzvot, através da figura de Hashem, que é único. O Erev Vravel, o povo não judeu que nos acompanhou, eles nos seguiram não encantados com o Eterno ou com as mitzvot, que ainda já tinha algumas, né? Eles seguiram pelas maravilhas que foi feito em benefício do nosso povo. Então, o que motivou eles a nos seguirem não foi a Torá nem o Eterno, foi o que Moshe fez através das Makot, através das pragas. Então, o Rashi nos explica que quando chegou no deserto, eles queriam uma carne, eles queriam... O maná, ele tinha o gosto de qualquer coisa que você quisesse. Então, quando caía o maná, ele vinha na sua boca, você podia pensar em qualquer coisa que ele imediatamente se transformava naquele gosto. Mas os outros povos que estavam ali, os convertidos, eles queriam a carne de uma maneira milagrosa, queriam ver alguma coisa sobrenatural. E por isso que eles reclamaram carne. E isso a gente vê bem a diferença, porque quando Moshe vai descer do Har Sinai, que Hashem fala para ele que lá embaixo tinham feito o Retaeg, o bezerro de ouro, vocês percebam que Hashem fala para Moshe, desça que o teu povo se corrompeu. Então, o que acontece? Nós, judeus, nós somos o povo de Hashem. Se Hashem estivesse falando de nós, ele falaria, o meu povo se corrompeu. Por que ele fala, o seu povo se corrompeu para Moshe? Porque foi Moshe que defendeu a ideia de trazer esse povo do Egito. Porque Hashem não tinha essa ideia. Mas Moshe pleiteou para que eles nos acompanhassem. Então, quando deu problema lá no Retaeg,
Hashem trata assim o seu povo, porque foi ideia de Moshe trazer eles juntos. E eles juntos, né? E nessa segunda reclamação aqui, depois dessa primeira reclamação sem pé nem cabeça, eles fazem a segunda por carne. E foi justamente esse povo novamente dando problema. Então, a gente vê essa diferença básica até hoje. Por exemplo, nós, judeus, nós, Bnei Anusim, que temos a alma judaica, nós crescemos na família, em algumas famílias de outras religiões, e nós não entendemos por que lá dentro a gente não se sente tão bem, por que a gente não se encaixa, por que a gente se encontra, às vezes, deslocado dentro da nossa família. Porque existem essas diferenças gigantes entre a alma judaica e a alma não judaica. Então, enquanto algumas religiões correm ali atrás de sinais e maravilhas, eu lembro quando eu era criança, teve aquela época do dente de ouro, né? Não sei se vocês lembram, apareciam em alguns lugares aí uns dentes de ouro. Então, enquanto uma religião corre ali atrás do mistério, dos sinais, dos milagres, o judeu não. O judeu não precisa de milagre para se relacionar com o Eterno, com o nosso Deus. Então, essa é uma das nossas diferenças. Então, se você, Anusim, que passou a vida toda deslocado, às vezes dentro de um templo de uma outra religião, saiba que uma das diferenças básicas da sua alma para essas outras pessoas que você estava no meio é justamente isso. Os sinais não te encantam. O sobrenatural, línguas inventadas, esse tipo de coisa não cativa o judeu. Curas e demônios. Exatamente. Então, por isso que você se sentiu deslocado, é por isso que você se sente tão bem dentro de uma sinagoga, às vezes assistindo um serviço que nós transmitimos aqui, que é o ordeiro, que não tem nada de sobrenatural, pelo contrário, é muito ordeiro, é muito, muito, muito solene, justamente por causa disso, dessa diferença que nós temos. Mas aquela época, né, do povo egípcio, eles tinham essa visão, né, dos magos, da magia, então eles se encantavam com isso, como você falou, né, Gershon, com relação a essa situação deles verem as coisas acontecer por milagre e tal. Então eles tinham isso na base deles, né, na cultura deles. E quando eles saem do Egito junto com o povo hebreu, né, quando eles se deparam com as regras que a Torá nos coloca, né, com a determinação de que a gente tinha que cumprir aquilo de uma forma que aquilo seria bom para todo o povo, eles começam a se estranhar. Não, mas espera aí, a gente saiu de um lugar que a gente era escravo, mas agora a gente tem que cumprir algumas coisas e tal, e eles não aceitavam isso, né? Então, basicamente, eles começaram a achar motivos, e um deles foi a reclamação, justamente para não cumprir essas mitzvot que a gente teria que exercer como povo. Começou a pesar para eles, né? Isso, e daí automaticamente eles começaram a fazer isso, e o Eterno sabiamente conseguiu colocar, né, uma barreira ali e colocando essa cerca. Isso, para que o restante do povo hebreu que realmente estava lá cumprindo e aceitou, né, essas mitzvot de uma forma que aquilo seria para sua vida. E o maná, né? E o maná? O maná. O gosto do maná. Né? Diz que era um gosto de creme, né? Do creme mais nobre. Os sábios dizem que era o gosto do que a gente quisesse. Engraçado que uma das coisas mais, assim, que eu acho mais legal é que Hashem, ele capricha tanto com a gente que Talmud fala que vinha uma camada de orvalho que cobria toda a terra para que ficasse limpo, ficasse ali estéril, higienizado, e daí caía o man, e daí caía outra camada por cima. Então, você, judeu, talvez você não sabe por que na tua casa, lá nas ralotes, lá tem uma tábua lá de vidro ou de madeira, e você coloca o pano por cima. O pano, um dos motivos é por causa da brahá, do Hamotzi, que teria que vir primeiro do que o Periagafen. Mas o outro motivo é justamente isso, porque nós lembramos a tábua da halá geralmente é de vidro, né? Então, o translúcido do vidro serve pra gente representar o orvalho de baixo e o pano representar o orvalho de cima, né? É uma das lembranças que nós temos aí. E o gosto diz que era gosto do que a gente quisesse. Eu, por exemplo, eu acho que a minha só ia ter gosto de costela de fogo de chão. Costelão. Mas veja, o povo reclamava porque queria carne, né?
em algum momento o povo esqueceu. Esqueceu e não esqueceu, porque aqui eles falaram, né, dos pepinos e Cebolas. Alho. cebolas e tudo, mas esqueceram do gosto bom, né? Esqueceram como era o sabor, porque eles poderiam imaginar e o maná teria aquele sabor delicioso, mas a criatividade acabou, acabaram se distraindo com outras coisas, porque às vezes a gente se distrai facilmente com coisas assim que estão muito além, né? Com coisas que não importam, e a gente acaba desvalorizando as pequenas coisas. Você tem lá um grande sonho, um grande objetivo, assim, que ele não é tão palpável, né? E esquece das coisas comuns do dia a dia. Então, às vezes entramos nessa busca desenfreada por coisas. Eu acho que é uma mente seletiva, né? Nós tivemos aí uma campanha da picanha, né? E uma população que há um passado bem recente, eles estavam nas ruas, enchendo as ruas, reclamando sobre a corrupção. Era uma passagem de 30 centavos, eles enchiam um aumento de vale transporte de 30 centavos, eles enchiam as ruas, né? Nas arquibancadas dos grandes estádios da Copa do Mundo, eles xingavam exatamente eles xingavam exatamente os representantes, mas passa-se um tempo e alguém fala sobre a oportunidade de voltar a comer picanha, e tudo isso foi esquecido. Então a mente seletiva de alguém que estava na escravidão, né? Ontem estava na escravidão, ele apanhava para ele conseguir alcançar as metas, ele não tinha 13º salário, ele não tinha a perspectiva de trocar de apartamento, de trocar de carro, do que seus filhos se formassem e se graduassem e chegassem a um doutorado, não tinha perspectiva nenhuma. Toda a experiência que eles conseguiam ter é das refeições que eram dadas na hora exata, né? E o que tinha nessas refeições? O que eu comia de manhã, o que eu comia ao meio-dia e o que eu comia à noite. Então, quando estavam na liberdade, né, rumo a uma evolução de sociedade, de comunidade que está se organizando no deserto, do que eles vêm sentir falta? Né? Eles vêm sentir falta exatamente do alimento. Então, a mente seletiva, ela chega a apagar, né, momentos de sofrimento, seus filhos foram jogados no Rio Nilo, parentes foram mortos, eles apanharam porque não conseguiu alcançar a cota de tijolos. Então todo um sofrimento ele é apagado quando você tem uma mente seletiva. Faltou o pepino, faltou o alho, poró, faltou a melancia, faltou carne, né? Faltou picanha na mesa. E aí as pessoas acabam resetando cenas importantes da vida e ela acaba repetindo o processo. E aí todas aquelas pessoas que há algum tempo atrás ela estava lutando pela liberdade, né? Ela estava lutando pela liberdade e de repente ela troca. Ela põe tudo em jogo por causa da carne, por causa da picanha. A picanha e uma cervejinha. Que é bom. A que custo, né? É bom, exatamente que é bom. Então, veja, todos os grandes totalitários, eles conseguem trabalhar uma mente seletiva, de todos os tempos. Eles conseguem trazer coisas insignificantes e conseguem reverter um processo. Mas por que esqueceu do... Porque se o maná tinha essa função, né? O maná tinha essa função de que para entupir as necessidades do povo. Ah, se você gosta de carne, então vai ter sabor de carne. Eu gosto de iogurte, vai ter sabor de iogurte. Eu gosto de pepinos, vai ter sabor de pepino. Ele é multifunção, o maná. É só você usar a tua imaginação, não era? Né? Era só ser criativo. Mas num determinado momento aquilo ali perdeu a graça, né? Como tudo na vida do homem, perde a graça. Tudo que ele faz repetidamente, veja,
você tá ali no deserto. Primeiro que não era para estarem ali ainda, né? Eu não sei se nessa ocasião já tinham sondado a Terra. Não. Ainda não, Não. né? Acho Quase, que é quase. após isso, né? 2 anos aqui. Facilmente a gente entra numa rotina e esquece das coisas, como o Samuel falou, né? Esqueceram das grandes manifestações por conta de 30 centavos que ia subir na passagem. Esqueceram que foram escravos no Egito. E realmente o dia a dia ele toma essa proporção nas nossas vidas e nós vamos nos esquecendo de coisas que foram ruins, mas também esquecemos daquilo que é bom. Porque você tem um carro, né? Você tem aquele teu carro e rapidamente, depois de 1 ano ou 2, o teu carro já virou o Maná, né? Pô, mas Maná de novo? De novo esse carro aqui? Já ninguém mais aponta o dedo quando eu chego com o meu carro. Ninguém mais torce o pescoço quando meu carro passa. Preciso de um outro para chamar a atenção. Ou da minha roupa. A roupa é mais rápido ainda, né? A roupa, você tem aquela roupa nova e você chega e os amigos, poxa, olha que roupa linda. Quando o teu funcionário chega com o mesmo carro que o teu, pronto. Aí perdeu, né? Você já foi desbancado, né? Enquanto você reina ali com o carro, né, Haron? Você encosta assim, você abre o vidro, põe um Ray-Ban, né? E aí teu funcionário chega com o mesmo carro, você fala, eu já preciso de um carro novo. Olha, nós já tivemos a experiência dentro da empresa, era uma empresa terrível, que não tinha nada para funcionário. Era assim, era um Egito. Mas... com faraó e tudo. Com faraó e tudo. Mas um dia o faraó, ao contrário do faraó lá do Egito, que tirou a água, o faraó falou, vou colocar água mineral para esses meus escravinhos aqui, esses meus peões, né? E daí começou a deixar à disposição águas ali, né, para esse povo. E nos primeiros dias foi maravilhoso, a galera, poxa, água mineral aqui pro povo. Daí beleza, aí esse faraó falou, olha só, todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou contente, eu vou beneficiar. Foi lá e fez um acordo com uma marca de refrigerante e colocou uma máquina de refrigerante dentro da repartição ali. Que novidade, que bênção, que maravilha. Mas 1 mês depois, quando chegava, a geladeira estava vazia e as latas de refrigerante pela metade em cima das mesas. Tinha funcionário que ia lá, tava uma bicada, largava outra. Perdeu o valor. Largava outra. Né? Largava a lata cheia, era de Coca, era de Fanta, era de Guaraná. E aí esse patrão chegou para tomar um refrigerante, lembrou que tinha refrigerante, foi tomar, não tinha. Não tinha refrigerante dentro da geladeira, mas era como se fosse uma copa, né? Um refeitório assim. As mesas repletas de latas. Daí ele foi pegando assim as latas cheias. E não só as latas, as águas também. Água mineral aberta, tomada 1/3 e a garrafa abandonada. Daí você toma 1/3, porque assim, quando você tá tomando, você toma um golinho, larga, você já não sabe mais qual é a tua garrafa, não é assim? Ou qual é o teu copo descartável. E aquilo na ali, dúvida, vou pegar outro. Exatamente, na dúvida eu vou pegar outra. E aí o patrão percebeu aquilo e falou, puxa vida, que situação triste, que situação, que baixo nível. Eu criei monstros. E aí é a miséria, né? Aí é o prelúdio da miséria, que é o desperdício. É o desperdício. Aí o que o patrão fez? Cortou. Cortou o maná. Não tem mais. Pronto, daí voltou aquela murmuração de novo. Que essa empresa é amaldiçoada. Que esse patrão é um faraó. E não sei o quê. Ai, como era bom, né? As cebolas do Egito. Mas, de alguma forma, a gente sempre consegue banalizar aquilo que tem de bom e consegue esquecer rapidamente os tempos. Como era ruim antes, quando não tinha refrigerante liberado. Como era ruim quando não tinha água mineral, né? Não tinha. Mas quando tinha, nós esquecemos quando não tinha.
E uma coisa interessante também nessa paraxá é que ela deixa bem claro, específico, que esse tipo de reclamação, Shimon, ela é contagiosa, né? Então, no ambiente de trabalho ali, É. se começa um falar mal do refrigerante, já daqui a pouco tá todo mundo odiando o refrigerante. E não é só a reclamação, a ação é contagiosa. É, Se eu vejo você tomou a água e deixou... desperdiçando. Tem 3 garrafinhas do seu lado, eu já tenho, né, essa no meu subconsciente que tá liberado, que aquilo ali é Inesgotável. inesgotável. E a pessoa que reclama muito, ela suga a energia da gente, né? Ela E é uma- reclama de barriga cheia, porque É. se você chegasse para esses funcionários, muitos iam falar, poxa, mas só tem Coca-Cola, eu queria Light, né? Que é o que aconteceu. É. O povo tinha como fazer um churrasco, como comer uma carne, mas eles queriam carne. É. Vocês sabem que Né? eu eu fui militar 10 anos, né? E eu trabalhava com um parceiro que reclamava muito, 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 muito. E o nosso turno era de 12 horas. E era 12 horas reclamando. Aí um dia, aí Como é nós que trabalhávamos, aguenta, né? nós trabalhávamos durante o Que dia. aguenta. Aí o segundo dia era uma escala flutuante, então a gente nunca sabia com antecedência do que a gente ia trabalhar, a não ser um dia antes, horas antes ali a gente sabia. Eles determinavam para onde a gente ia. E daí no terceiro dia trabalhava à noite. E daí um dia a gente trabalhou o dia inteiro, aquele homem reclamando. Mas eu gosto muito dele, é meu amigo até hoje, anos de amizade. E daí um dia eu liguei para saber da nossa escala. Aí ele já falou para mim, viu? Ligue lá na sargentiação lá e veja qual que é a bomba que tem para nós amanhã. Já falou assim. Falei, tá bom, né? Peguei o telefone e liguei. Eu era mais moderno, ele era mais novo. Aí o sargenteante falou, ô meu guri, vocês estão de folga amanhã. Aproveita a família de vocês estão de folga. Aí eu desliguei o telefone, muito obrigado, desliguei o telefone. Aí eu falei, viu, nós estamos de folga amanhã. Ele olhou pra mim e falou, pô, é brincadeira, por que eles não avisam antes que eu ia estar de folga? Agora eu não consigo me programar pra nada. Aí eu falei, meu amigo, você tá reclamando porque você ganhou folga, é isso, cara? Você não acha que você chegou num ponto já que você tem que parar de reclamar das coisas? Tem que morrer. E daí ficou um silêncio dentro daquela viatura, assim. Daqui a pouco ele começou a rir sozinho. Falei, pronto, agora tá louco também, né, de reclamar. Daí ele falou, cara, eu tava refletindo aqui, como eu reclamo mesmo, né? Se deu conta. Mas é uma coisa contagiante. A gente vê ali, por exemplo, nós falamos ali de Miriam e Aharon Hakohen, né? Eles falaram mal de Moshe. Não foi uma crítica, assim, grande. Foi uma coisa mínima. Mas, dado a altura espiritual deles, né? Porque Aharon era o nome, como nós chamamos ele, já diz, né? A Kohen. Então, ele era o sumo sacerdote. Então, ele era gigantesco, de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar o tamanho da espiritualidade dele. E Miriam não dispensa comentários também, uma das nossas profetisas, né? Porque os dois eram profetas, tanto Miriam como Aaron. E os nossos sábios dizem que não foi só Miriam que pegou Tsarat. Aaron também pegou Tsarat. Então, quando ela falou aquilo de Moshe, ela imediatamente contraiu Tsarat e Aharon também. Só que Aharon, ele sarou imediatamente e Miriam ficou. Aí os sábios perguntam, por que ele também ficou com Tsarat, apesar de ter sarado imediatamente? E os sábios explicam que foi porque ele ouviu o Lashon Hara. Então a maledicência, quando a pessoa está reclamando, falando mal de uma pessoa, ou falando mal de qualquer outra coisa, os sábios falam que quando a gente senta numa cadeira e se falar que ela foi mal feita, já é um Lashon Hara. Então, a proibição para o judeu não é só de reclamar, falar mal dos outros, é de ouvir isso também. Então, Aaron foi ali, teve a sua consequência sobre si por ter ouvido. Então, é muito importante, além de nós fecharmos a língua, nós nos abstermos de ouvir esse tipo de coisa também. Manter não só a nossa língua presa, como o nosso ouvido limpo. Porque talvez se Israel não tivesse ouvido a reclamação, não tivesse dado ouvidos à reclamação do Erev Rav, das pessoas de outros povos que estavam no nosso meio, talvez isso não tivesse tomado a proporção que tomou e não tivesse resultado numa punição tão severa, que foi uma lavareda de fogo que varreu ali os queixosos, né? Então é uma contaminação. A Né? reclamação. E quando começa uma onda de reclamação, porque você vê aqui no desenvolvimento aqui da nossa da Torá,
né, como que é a sequência de fatos, A narrativa. a narrativa. Agora me fugiu, quando a gente quer, não vem a palavra. Mas o povo reclama pelas codornizes, é punido, e aí que vem a reclamação de Miriam e Aharon, né? O clima de reclamação, ele não vai embora fácil. E às vezes a gente facilmente se envolve na reclamação de outros, né? Por conta daquele clima que cria-se no lugar. Bom, estão reclamando da entrada, estão reclamando da porta da sinagoga que é feia. Aí eu começo a reclamar do banheiro também. Bom, já que estão reclamando da porta, eu também tenho a minha reclamação para fazer do banheiro, e no final das contas, nós estamos todos querendo fechar a sinagoga por N problemas que ela apresenta. E é mais ou menos assim, né, que as coisas vão se desdobrando. Por isso que o reclamante, ele era tirado de circulação. Nós já tivemos um fazendeiro que falou, olha, é melhor vocês fecharem a sinagoga. Começou um murmúrio. Começou um murmúrio que tinha que arrumar um portão. Ok, tem que arrumar um portão, motor. Aí olharam pro homem. Aí, beleza. Aí foi subindo de tamanho a tal da reclamação. Era tantas reclamações que a resposta mais fácil foi: feche as portas. É que é bem mais fácil, né, o ser humano reclamar do que falar alguma coisa boa, né, de qualquer coisa. Então, existem uma resposta positiva para. Ou seja, a contaminação é tão alta que não há uma resposta positiva. Não, ninguém, né? Pessoal, vamos pintar o portão da sinagoga e nós resolvemos então, né? isso. Né? Tem um escritor brasileiro, um sábio brasileiro da atualidade, que ele criou lá as 7 leis da autorresponsabilidade, né? E uma delas, dessas leis, 6 leis. 6 leis da autorresponsabilidade que proíbem a gente de fazer algumas coisas. E uma delas é, ao invés de reclamar, já traga uma solução. Né? Proatividade. A proatividade, ao invés de você reclamar, puxa, tá faltando carne, por que alguém não teve uma ideia, né, de, puxa, vamos fazer um churrascão. Vamos fazer um churrascão bom, vai faltar carne, então vamos rezar para os céus para nos mandar carne, para nascer mais gado. Não, a reclamação e a reclamação ela vai se tornando tão grave. Veja, o ponto que chegou o povo, né? Nós éramos felizes no Egito. Ela subverte valores. A reclamação, ela consegue subverter valores, que é o que o Shemuel... Já vira uma ingratidão. Que é o que, exatamente, que é o que Shemuel trouxe, né? O povo é enganado facilmente com a promessa de picanha e uma cervejinha, que são coisas boas. São coisas maravilhosas. Poxa, o que tem melhor que uma picanha e uma cervejinha? Mas por causa de uma picanha e uma cervejinha, nós esquecemos de todo o mal que nós já sofremos. Nós estamos amaldiçoando Israel por causa de uma picanha e uma cervejinha. Por causa de uma picanha e uma cervejinha. Como se nós não tivéssemos picanha e cervejinha. Agora, essa reclamação, essa inclinação, esse Yetzer Hará, né? Essa má inclinação a falar mal das coisas e das outras pessoas, a gente vê que é uma coisa tão presente no homem, né? E na mulher, eu falo de uma maneira genérica, que uma grande seda que foi Miriam foi afligida por causa disso aí, né? Foi. E por pouco que ela não fica sozinha no deserto. Porque os nossos sábios dizem que o povo só esperou ela pelo mérito dela ter esperado Moshe no Rio Nilo. Exato. Então foi o mérito dela ter aguardado a filha do faraó ter encontrado Moshe e ela foi lá abordar, né? Foi através desse mérito que o povo esperou, estancou ali, deu alto no acampamento para esperar ela passar o período de purificação dela. Mas é um período de elevação, porque ela questionava a Aharon dizendo assim, também somos profetas, né? Então, existem momentos que estamos elevados assim, e nós nivelamos tanto para cima como para baixo, né? E lá na frente, Korah também ele vai fazer um nivelamento da seguinte forma: por que vocês usurpam essa posição? Sendo que toda a congregação é santa e com ela falou Deus. Ou seja, e é verdade, o que Korah disse foi o momento em que
Israel ele ficou no nível de profecia lá no Sinai, né? Que Deus falou com todos. Todos ouviram Deus. Então, chega a um nivelamento. E esse nivelamento, ele também é usado pela Miriam. Falou assim, por que Moshe se acha? Hashem também fala conosco, né? Mas da mesma forma, Mas precisou, o próprio povo pediu para Moshe. O próprio povo falou, Moshe, fale tu com ou ele, morreremos. senão a gente morre. Né? Então... E aí, no caso de Miriam, o que vai acontecer? Hashem vai falar assim, ei, com vocês eu falo diferente, né? Da mesma forma. A esse Moshe que é humilde, né? Ele é humilde em toda a humanidade, a esse eu falo face a face. Então eles precisaram ser colocados no próprio lugar, né? Deus precisou desnivelar eles. Falei, não, vocês pensam que vocês são iguais a Moshe? Não são, não. Moshe nem se ofendeu, né? Foi achando que comprou a briga dele. Ah, né? Moshe não queria nem saber. Pediu por eles, né? Para que não. Moshe teve que pedir. Ele rezou ainda por ela. Rezou por ela para que Aqui na Torá, diretamente escrita, na Torá oral, não traz os motivos, né? Não diz que eles se sentiram por algum motivo desprestigiados. Veja, Moshe casou e não consultou. A gente pode trazer de repente, até essa... Porque hoje em dia, a gente conhece o comportamento humano, né? Então, as pessoas têm essa tendência de achar que tudo em tudo elas devem ser incluídas. Não tem isso. Poxa, ninguém me chamou para decidir a cor da parede. Pintaram aí de verde, ninguém me perguntou. Acaso o meu dízimo vale menos que o dízimo de vocês? Porque eu também sou parte dessa... O próprio Aharon passou por isso nessa paraxá, né? E achando fala da missão para ele acender a menorá, justamente porque ele estava reclamando disso. Ele falou, e a minha parte? Cadê a minha cerimônia? Por que eu não fui honrado? É exatamente na mesma porção. Agora, é difícil também, né? Porque, veja, a gente quer ter atribuições. Mas você está preparado para fazer isso até o dia da sua morte? É teu. É tua a responsabilidade. Mas está preparado? Você está aí querendo, você quer ser admirado, você quer ter essa proximidade, você quer ser VIP. Né? Moshe já não estava aguentando mais. Moshe estava todo mundo olhando para ele, né? E Moshe falou, pelo amor de Deus. Moshe era VIP. Ele entrava na tenda, conversava com Deus, né? E as pessoas queriam, e Miriam e Aharon também. Tanto é que Deus esclarece para eles a diferença hierárquica. Veja, às vezes você quer se nivelar para cima, né? Porque você acha que, poxa, eu estou no centro das atenções, eu tenho que ser consultado. Aí tem que vir alguém de cima, nesse caso foi o próprio Deus, que disse, olha, veja bem, eu falo com vocês, mas com Moshe eu falo de uma forma muito mais especial. Então se toquem. Fica na tua aí, né? Se toquem, olha. Você tem a tua parte, mas é isso aí que eu tô te dando. A parte dele é diferente. Mas Moshe, antes disso, quando teve o problema com o povo, Moshe falou, ele pediu para ser morto. Para que Deus mandasse os 70 por favor, tire a minha vida, porque eu não aguento mais. Acaso me colocaste para me punir com esse povo? Porque independente da posição que você ocupe, você tem ali o teu lugar, né? Você tem a tua importância, você tem a tua tarefa a ser desempenhada. E às vezes nós nos preocupamos com a posição do outro. Puxa, mas eu queria falar ali, veja bem, né? Eu queria trazer a prédica do Shabat, mas só esse Shemuel fala. Só ele fala. Agora pense no seguinte, pensa você fazer isso pro resto da sua vida. Todo sábado. Entendeu? Eu imagino como o Moshe também sentia, o peso, em né? receber todo o peso do povo, os problemas que todo mundo tinha, ele tinha que administrar tudo isso. Imagina tanto que a cabeça quando Yehoshua chega e fala, tão profetizando, lá ele fala quem dera fossem todos profetas, né? Sim. Porque justamente foi isso que ele sentiu, já ele precisava de pessoas ali no backstage dele, ali na retaguarda dele, justamente para aliviar um pouco a pressão ali, né? para todos, para que auxiliassem, né? Tomara todos
fossem Fossem. profetas. É, justamente por causa disso, para dividir um pouco as funções ali. Porque imagine, era uma nação com milhões de pessoas. E a figura da liderança era basicamente Moshe. Os irmãos dele que também eram de proeminência, lógico, mas quem falava diretamente com a Shena era Moshe. Quem ficou encarregado de subir ao Shammai para trazer a Torá foi Moshe. Quem esculpiu as segundas tábuas foi Moshe. Então, quem tinha que fazer a menorá era Moshe. Então, imagine ir para um povo que peso, ainda né? não tinha prática nenhuma no cumprimento de mitzvot. Porque dá para nós compararmos o desafio da liderança, por exemplo, do Rosh, do Shimon, dos Anusim, com esse momento do povo de Israel. Porque eu me incluo nessa, quando nós chegamos aqui a bater as portas da sinagoga, nós não temos Base costume nenhum, nenhuma, né? vivência nenhuma, base nenhuma. E o povo de Israel, nós estávamos assim também nessa fase da nossa nação. Nós não tínhamos prática de nada. Então as pessoas vinham atrás de Moshe para perguntar tudo, literalmente tudo, desde leis dentro da casa delas, como na parte religiosa, como na parte de higiene, de relações comerciais, tudo tinha que passar pelo crivo de Moshe. E para ele ensinar tudo isso ao povo ali e absorver esses problemas, aí acabava interferindo na própria vida pessoal dele, né? Com Miriam, que muitas das vezes acabavam tendo reclamações da própria O Shalom esposa. Bait dele, né? Isso. O Shalom Bait dele, que é o que era o objeto da conversa, né? Sim. Então havia preocupação com a imagem e a reputação de Moshe, a ponto dela se sentir à vontade, mas era uma coisa de família, né? É aquele almoço que você não vai e você vira o assunto da casa. Que né? quando a mulher se junta com a cunhada pra falar mal do irmão, né? Aquele negócio foi mais Vai feminino, rendendo. mas... Foi. A gente se sente no direito, né? De falar se nós tivermos alguma ligação daqui a um tempo, né? Nós vamos sentir no direito de vou me sentir no direito de falar da tua atuação. Ô Guer, você poderia falar isso. No primeiro momento, você está começando aqui, você vai vindo, de repente eu me sinto no direito. Poxa, mas será que tá certo aquilo ali? Ó, o Gerson não veio hoje porque tá fazendo tal coisa, mas poxa, não é uma prioridade para ele falar da Torá aqui no programa, né? Mas eu não sei da sua realidade, eu não vivo a sua realidade, né? Então, e é muito fácil, a grande questão é que não precisou acontecer algo assim muito grandioso para que Miriam e Aharon falasse, como também não precisou de algo muito grande para que o povo reclamasse porque queria carne. É o cotidiano que nos engana, né? É o cotidiano, ele vai criando uma rotina que a nossa mente ela se perde nas ações, né? Então nós devemos estar sempre atentos em quem nós somos, quais são os nossos valores e qual é o nosso papel nos projetos que participamos, né? Sejam eles parte do empreendimento divino e sejam coisas rotineiras do nosso cotidiano, como era o casamento de Moshe ali, o Shalom Bait de Moshe. Eram decisões pessoais. E há uma separação. Quando vivemos em comunidade, existem as questões pessoais e existem as questões comunitárias que fazem, né, que fazem parte das decisões comunitárias. Mas nós temos que estar sempre atentos para não invadirmos a vida pessoal daquele indivíduo ali, porque não nos diz respeito. Ó, não me diz respeito aquilo ali que o fulano ou o beltrano estão fazendo ou não. Né? E basicamente ali, se você pegar e ver a Torá, ela nos ensina assim, que a reclamação em algumas coisas, elas são plausíveis. Como o Eterno, muitas das vezes, acatou a reclamação do povo que estava ali no deserto, fornecendo água, fornecendo as coisas necessárias, que realmente ele via, não, realmente essa reclamação é plausível. A partir do momento que ela se torna uma coisa
né, sem um fim, que era o caso, né, nessa situação que eles começaram a reclamar sem objeto nenhum, sem, né, eles acabaram sendo punidos com relação a isso, porque o Eterno viu que aquilo não era plausível, então não tinha lógica do povo, que era simplesmente eles estavam querendo se abster de alguma coisa que eles já tinham recebido ali a outorga da Torá, né? E uma das coisas ali importantes também é como pedir, né? Porque a Shem não estava brava de nós pedirmos. Mas sim de exigirmos e a maneira com que nós falamos com a Shem. Nós vemos lá que no Gan Eden, quando a Shem amaldiçoa a serpente, a maldição é justamente que ela vai comer do pó da terra, né? Então a gente percebe que, tá, mas qual que é essa? Que tipo de maldição é essa? Justamente porque o pó está presente em todos os lugares, né? Então a serpente encontraria alimento aonde quer que ela andasse. E o que isso resulta? Resulta que ela não precisaria pedir nada para Shem. Então a maldição está justamente aí, em a pessoa, ou no caso o animal ali, né? Por mais que seja metafórico ali, uma discussão muito profunda para a gente entrar, mas a maldição é justamente isso, não precisar pedir nada para Shem, né? Então a Shem nunca vai se incomodar de nós pleitearmos uma carne, uma picanha no final de semana. Mas o importante é sabermos como pedir, né? Como pedir. A Quando- postura que nós adotamos perante a Shem, né? É não ser incomodativo, né? Porque o povo foi incomodativo a ponto de Moshe não aguentar mais, né? Ele falou, não aguento mais, não suporto mais. Por favor, me socorra, né? Porque assim, ó, dependendo dessa energia que a gente usa para pedir algo, isso pode vir como uma bênção ou pode vir como uma punição. Agora você vai se entupir. Você tá tá incomodando tanto, tá tirando a paz, né? Tá sendo mal agradecido, pois agora você vai receber. Só que agora você vai sair pelos narizes, né? Então, às vezes buscamos uma resolução que não é para hoje, não é agora, ou não sabemos como buscar isso e acabamos sendo insolentes, né, no pedido, naquela vontade que isso vem para nos amaldiçoar e não para. E aí, não, fiquem tranquilos, então. Daqui a tanto. Vocês vão ficar tantos dias, não foi nem 1, nem 2, nem 7 dias, foram. Acho que 30 dias, 30 né? dias. De espera. Fiquem 30 dias sem comer carne, porque você vai ter uma costelada. Vamos fazer um fogo de chão, uma costela no fogo de chão, vocês vão comer. E o povo ingênuo. Você vê como às vezes o desejo excessivo nos cega, né? Porque ingênuos foram lá e elegeram por causa de, né? A vontade de comer uma picanha e uma cervejinha, como se isso não tivesse acontecendo. Novamente voltamos, né? Como se isso não tivesse acontecendo, como se o povo estivesse morrendo de fome no deserto, né? Encheram as medidas e se enganaram com os seus próprios desejos, porque alguém poderia ter pensado, puxa, nós pressionamos tanto Moshe, será que não caímos numa armadilha gerada por nós mesmos? Né? E foi o que aconteceu. Nós tivemos aqui no Paraná algumas universidades que ela começou a servir, depois das eleições, picanha para os alunos, né, que fazem refeição ali. E aí algumas universidades estão com a faixa do docente em greve. É uma relação, né? Uma relação estabelecida. Então, precisou uma lacração de você confirmar. Tem picanha ou não tem? Tem picanha. Serviu picanha para os alunos, né? E agora estão morrendo de fome. Agora estão aparelhando os alunos para uma mobilização de greve. Então, essa é a questão da mente seletiva. Porque quem foi para as ruas reclamar de 30 centavos foi a classe universitária, né? Que mobilizou. Então, essas memórias seletivas, elas estão em todos os lugares e elas são usadas nessas misturas de gente para lembrar. Mas você se lembra do que você comia lá, não? E a pessoa, pum, acionou a chave. Ela acionou a chave para você começar a reclamar da sorte.
a reclamar da sorte. E essa reclamação, ela se estende de forma compulsiva, a ponto de que as carnes terão que se enroscar por entre os dentes. Eu lembro de uma tia que ela falou que, quando criança, reclamou da quantidade de doce que foi colocado no prato da irmã dela. Aí a avó falou assim: ah, é? Agora você vai comer toda essa panela de doce. E até hoje ela não pode ver mais aquele. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós nos Passa a ser uma incomodamos. maldição, né? Se gostava tanto daquilo que agora odeia. Não aguenta mais. Nem Exatamente. sentir o cheiro. Era uma coisa que era para ser boa e virou uma maldição, né? Ah, você quer. Então, é uma armadilha, às vezes, os nossos desejos, aquilo que a gente quer tanto. Mas eu quero isso, eu quero aquilo. Né? O brasileiro tem essa questão de alguns sonhos que depois a gente para pensar, mas que sonho besta ter um negócio desse, né? Eu quero. Às vezes a gente gosta de carro, gosta de roupa, quer ter uma casa, enfim. Não é pecado e nem errado você querer ter o melhor. Mas às vezes o foco está no objetivo errado, né? No objetivo para conseguir aquilo. Né? Ah, eu quero. Aí você ganha, você reclama, puxa, mas eu tenho que pagar imposto sobre isso, né? Eu tenho que pagar um IPVA caríssimo, eu tenho que pagar o IPTU da casa caríssimo, né? Agora eu quero ser um empresário, eu quero ter minha empresa, aí tem a empresa, tem que pagar impostos altíssimos e descobre que 30% nunca vai ser teu, né? É do governo. Eu não tenho para quem pedir demissão. Exatamente. Mas é uma coisa que, se nós não frearmos a nossa boca, nós nos habituamos a reclamar de tudo, até das coisas boas mesmo. De tudo. Por isso que eu recomendo, assim, para os casais, né, judeus, e estabelecer, assim, uma ajuda de um pro outro. Para um lembrar o outro, ó, o Lachonará. Cuidado. Não precisa ser só o marido e a mulher, Para mas de de repente reclamar. com o filho, alguém que esteja junto com você, que estude a Torá também, mas combine entre vocês em casa, para que você possa ser monitorado ali. E em dois é muito mais fácil, porque as pessoas se ajudam. Lá em casa eu lembro quando nós começamos assim a cuidar mais dessa parte. Lógico, estamos no processo ainda de melhorar cada vez mais. É uma das coisas muito mais difíceis que tem, é segurar a língua. Mas lá em casa, se alguém começa a falar ou do vizinho ou reclamar de alguma coisa, sempre tem um lá que já começa Mikaishi. Pra quem não sabe, é o Terrilim 34 lá, que fala que é um homem que gosta da vida e deseja ter uma boa vida, tal. Resumindo, é aquele que guarda sua língua do mal, busca paz, segue seu caminho, mas principalmente guarda sua língua do mal. Então, né? Então é uma dica que nós deixamos aqui para você, internauta, você na sua casa, combine com o seu cônjuge ou com o seu familiar, e vocês se ajudarem a se abster de falar mal da família, dos outros judeus, dos vizinhos, de qualquer coisa. Porque os benefícios são muito grandes. Porque nós às vezes anulamos bons decretos sobre nós, deixamos de ganhar coisa boa deixando justamente porque nós estragamos com a nossa língua. Então, o Tribunal Celeste, quando nós tratamos uma pessoa com severidade, nós estamos medindo a severidade com que nós seremos julgados pelo Tribunal Celeste, pelo Beidin. Então, quando você é rigoroso com alguém, você está chamando esse rigor para si mesmo, além do que o Shem não permita. Mas é justamente isso. A nossa língua ela é um chicote, né? Os nossos antepassados falavam que a língua é o chicote da poupança lá, e é mesmo. Então é uma maneira de nós melhorarmos e crescermos no nosso dia a dia, fazer essa patrulha do Lachonará dentro de casa aí. Estimule os seus filhos a lembrarem as pessoas dentro de casa ali quando alguém estiver fazendo esse tipo de coisa, porque vai ser bem produtivo. É um crescimento. E Hafetz Haim, ele
ele que trouxe vários tratados escritos, né, sobre o Lashon Hara. Ele também ensina uma lição que um jovem viajou de muito longe para conhecê-lo, né, pessoalmente. E de repente esse jovem encontrou Hafetz Haim e eles conversando, ele falou assim: estou indo visitar um sábio, um tzadik. E começou a falar dos atributos dele mesmo. E aí, de repente, ele ficou meio constrangido, né? E falou assim: ele nem é tão bom assim. E o jovem pegou e deu um tapa na cara dele e falou: nunca mais fale mal do meu sábio, do meu rabino. E o Hafetz Haim ficou quieto. E de repente, lá na cidade, quando eles se reencontraram, o jovem ficou constrangido. Falou: Rabi, mas me perdoe, eu não te reconheci. Ele falou: não, agora eu aprendi com você que eu não posso falar mal nem de mim mesmo. Que é quando nós nos depreciamos, né? Então existe também alguns comportamentos, quando não é uma modéstia falsa, existe uma forma de se autodepreciar. Eu não sou tão bom, né? Então, quando que isso é válido? Né? Quando que nós não estamos nos reconhecendo como pessoas, né? Como agentes, né? E aí nós fazemos essa o Moshe não fez isso? E o próprio Hashem ficou irritado? Não, mas quem sou eu? Que às vezes é modéstia, ou quando não fugimos da missão que temos, da responsabilidade que temos. Não, eu sou gago, eu sou homem de boca pesada. Então nós criamos ali as circunstâncias para fugir de algumas responsabilidades, ou até de reconhecer os atributos. Que nem Hafetz Haim perdeu a oportunidade de falar: um prazer, é eu mesmo. Não, ele falou: ele nem é tão bom assim. Apanhou pela modéstia. Apanhou pela modéstia. Aí seria porque a verdadeira modéstia, ela não é externada, né? A pessoa que é humilde, ela prova a sua humildade pelo que ela faz e não porque ela fica falando dela mesma, né? Mas eu sou tão pequeno, eu sou tão humilde. Poxa, olha só como eu sou humilde. Tô na né? prova. Você tá batendo nessa tecla, né? De viver na prova, e é uma verdade, porque, veja, aquele que fala, né? Eu sou humilde, eu vivo na prova, ele nunca sai, né, da prova, ele sempre tá ali dando aquele testemunho, ele nunca para de dar aquele testemunho, então significa que ele não tá sendo ouvido, porque ele é um eterno reclamão. E o eterno reclamão, ele sempre vai continuar reclamando, a não ser que ele mude o seu mindset, né? A sua forma de ver, a sua mentalidade. Então, às vezes, você se... Puxa, mas eu não sou capaz. Puxa, mas eu não dou conta. Eu sou tão pequeno. Olha só, tinha alguém que falava assim, e ele era debochado, né? Alguém falava assim: puxa, Shimon, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Mas eu não vou ser igual a você, eu vou ser ainda melhor. Né? Era uma falsa modéstia, né, para reconhecer. E quando a gente usa a falsa modéstia, a gente é repreendido já. Não demora muito para você ser repreendido. Ou vai alguém te dar uma bofetada, né, não fale do meu mestre, ou você vai ser humilhado para comprovar se você é mesmo humilde ou não. Entendeu? Vem alguém e pisa em você. Você é humilde, né? Você é modesto, você, né, é o menor entre todos que estão aqui, pois vem alguém e fecha a porta na tua cara, não te reconhece, não sabe o seu valor, daí você sai dali todo encharcado e fala: não me reconheceram. Não me reconheceram, onde foi que eu errei, né? Onde foi que eu errei, ninguém me deu valor. Então, temos que ter essa... É difícil, mas buscar um equilíbrio na vida e reconhecer o seu espaço. Na competitividade de um concurso, né? Que você vai disputar uma vaga lá com pessoas que se prepararam, né? Então, estudaram, treinaram, ensaiaram e vai disputar lá uma, duas vagas e você tá lá. E até quando que essa modéstia ela é válida? Quando você precisa provar que é melhores do que os seus concorrentes ali, os demais candidatos. Né? Então,
quem está lá avaliando, ele não está olhando o quanto é modesto e simples e humilde. É quem está preparado para substituir, para assumir certas responsabilidades. É uma meritocracia. É um equilíbrio, né? Que nós temos que ter aquele caminho do meio que a gente fala, né? Mas essa paraxá, ela fala bastante sobre isso, sobre o poder que nós temos de externalizarmos, né? Quando externalizamos o que temos dentro da nossa mente. E o contrário também é muito verdadeiro, né? É uma paraxá também, uma semana propícia para nós testarmos esse poder que temos na nossa língua. Porque da mesma maneira que nós podemos literalmente tirar a vida de alguém com a nossa língua, nós podemos fazê-la reviver também, né? Então, às vezes, uma maneira de nós nutrirmos o nosso Shalom Bait é justamente, às vezes, externalizar o que a gente pensa sobre o outro, né? Da nossa família, sobre um filho, sobre uma esposa. Porque às vezes, por exemplo, às vezes você tem uma esposa ali que faz uma halá maravilhosa, que é o meu caso, né, Baruch Hashem? Mas será que nós falamos isso? Será que nós externalizamos, né? Porque da mesma maneira que a língua pode levar ali um colapso numa nação gigantesca que é a nossa, também ela pode salvar o teu casamento, a tua casa. Então, quantas vezes nós falamos, né? Às vezes o nosso cônjuge, às vezes nosso filho, às vezes nosso pai que mora com a gente, nossa mãe, faz uma coisa, tem uma coisa que nós admiramos tanto, e será que nós estamos falando isso? Porque faz muito bem pra pessoa ouvir, né? Chegar Muitas mãe... das vezes às vezes uma coisinha mínima que sai errado, você comenta. A comida Mas a de coisa mãe, boa, né? Quem tem o privilégio de ter o pai, a mãe, às vezes, puxa, eu amo o churrasco do meu pai. Mas será que você chegou já pra ele e falou, pai, eu adoro seu churrasco é o mais top. Ou chega será que a gente tá chegando pra nossa esposa e falando, olha, eu admiro muito você nisso. A maneira como você cuida dos nossos filhos, enfim, qualquer coisa. Mas é uma semana, um ambiente propício para nós colocarmos a ideia central dessa paraxá, que é a língua, em prática, né? Tanto se abster de falar as coisas ruins, como começarmos a agir também proativamente e falar as coisas boas, né? A parte que nós admiramos da nossa família, das pessoas que estão à nossa volta. Né? E aquela máxima, né? Eu quero te dar uma crítica construtiva, né? Alguns especialistas dizem que não existe crítica construtiva coisíssima nenhuma. Se é crítica, não é para construir, é para identificar algo negativo naquilo, né? Então, por isso que a questão é, em vez de criticar, venha e traga uma solução para resolver ali o problema, ao invés de você... Porque quando você critica, você se coloca no lugar que, de repente, não é o seu lugar, de apontar um erro, de apontar uma falha. Não, eu quero te criticar, Gerson, para a sua melhoria. Mas é porque eu estou me sentindo superior a você. Porque eu me sinto apto para apontar os seus erros. Mas, veja, tem como eu fazer isso e daí realmente ter um papel de transformador, que é trazer como você pode ser assertivo e não apontar aonde você errou, né? É apontar a assertividade, apontar o que é correto e a solução. Eu vejo que você tem dificuldades em falar no microfone, eu tenho que trazer uma solução para você melhorar, né? E não fazer aquela que é chamado de crítica construtiva. Porque às vezes é uma armadilha, né? E geralmente é uma armadilha. Tinha alguém que dizia, critique-me. E eu uma vez caí na besteira de criticar de forma franca, e a pessoa queria me esbofetear. Critique-me. Ok, então é isso. A pessoa se levantou para me esbofetear após a crítica. Porque o ser humano não é predisposto a ouvir nenhum tipo de crítica. Até no mundo corporativo, é muito usado, difundida a ideia da crítica sanduíche. Vocês já ouviram falar? Os grandes pensadores, gestores de pessoas ensinam, tá na cartilha lá, né? Quando você vai cobrar de um funcionário, alguma pessoa que esteja um subordinado seu, fazer a crítica sanduíche. A crítica sanduíche consiste em você fazer um elogio e daí você fazer a crítica e fazer outro elogio. Uhum. Então deixar a crítica no meio de dois elogios, é crítica sanduíche, né? Então eu chego lá e falo, ô Haron, puxa vida, você é um judeu que reza muito bem, mas eu não gosto de você cantando.
Mas você, em compensação, vai lá e faz um elogio. É uma crítica com a sanduíche, né? E é um. Por que isso digamos, um assunto, um artigo na cartilha de gerência de pessoas, justamente por causa disso, porque o ser humano não é apto a ouvir críticas, né? Uma vez nós tivemos uma transmissão e tava o filho de vocês dois fazendo a reza ali, o Akiva e o Yakov. O Yakov de talit esqueceu e todos ali que estavam na sinagoga não percebeu que ele estava sem kippah. E aí o internauta viu lá, ele printou a tela e mandou para o nosso atendimento. Como que vocês rezam sem kippah? Aí chegou lá para nós, eu falei, bom, é uma reclamação válida, né? Sim. E ninguém percebeu. Inclusive eu que estava ali no ambiente, não vi que estava sem kippah. E aí, tá bom, atendimento deu lá um retorno, obrigado por observar e avisar. E toda semana ela começou a mandar. E ela falou assim, olha o jeito que ele coloca o Sidur com a capa para baixo. E plintava a tela e mandava. Então ela começou a policiar e a procurar os erros. Falou, agora eu vou plintar a tela de todos os erros que eles cometem. E ela eu comecei a receber isso. Falei, poxa, né? Aí a última foi a de que o Sidur estava com a capa virada para baixo, onde já se viu, né? E aí tinha um senhor, o Zait, que gravava conosco, que usava um tzitzit. O tzitzit dele, às vezes, estava lá entre as pernas. Ela falava, olha que falta de respeito, o tzitzit está entre as pernas, né? Eu falei, mas aonde que ela viu que o tzitzit não pode estar entre as pernas? Aonde foi lido isso, né? E quando que é uma correção e quando se torna uma implicância, numa coisa assim, de você marcar a pessoa, né? Ou o sistema para você localizar falha, esse indicador de falha, né? E aí É uma pessoa com perdeu a o vida. propósito. A grande realidade não é uma pessoa com uma vida tão desgraçada que apontar o erro dos outros faz com que ela se sinta melhor. Sinta melhor. É isso aí. É uma maneira dela Entendeu? querer crescer, né, em cima do Porque outro, você né? não tem nada, você não é um nada, você ninguém te, entendeu? Não olha pra sua cara, é insignificante. E aí você encontra o refresco apontando os erros dos outros. E se você se sente isso, se você se sente felicidade em julgar os outros, você é uma pessoa doente. Porque a gente tem que se sentir incomodado. Gerson, me faça uma crítica, Gerson. Você tem que se constranger em ter que tecer uma crítica, porque dificilmente virá alguma coisa positiva disso. Né? É difícil. É complicado a gente se segurar. E agora, quando você se apega e se sente vivo num espaço desse, se prepare que a paulada ela vem forte, né? Uma das coisas que eu tento mudar, assim, que eu percebi, assim, que eu fazia muito errado antes de eu fazer o retorno, né? Era justamente com os filhos, né? E com os filhos, às vezes, eu vim de uma família, o meu avô era expedicionário, meu avô é combatente da Segunda Guerra. Eu sou filho, neto e bisneto de militar, e só as gerações mais próximas. Então, eu cresci num ambiente muito severo, assim, de muita cobrança. E repassei isso para os meus filhos. Até um certo ponto. E é uma das coisas que a gente percebe e que eu aprendi com a Torá e com bons rabinos que tratam desse assunto do Hinur, né, da educação de filhos. Mas é justamente isso, que às vezes o rigor, a criação dos filhos é um assunto tão delicado ali que nós precisamos controlar a nossa língua de uma maneira tão sutil ali, porque o rigor pode afastar um filho da gente, da mesma maneira que você ser um pouco mais light ali, você pode aproximar ele, né? E uma das coisas que começou a acontecer comigo era que sempre que eu cobrava alguma coisa demasiadamente de algum filho meu, geralmente eu acabava cometendo o mesmo erro pouco tempo depois. Parece que achando que ia me mostrar, viu, como você também faz igual, né? Então, eu até ouvi um rabino que trata desse assunto, eu estava ouvindo, né, um shiur dele, e
Ele é uma pessoa poliglota, né? Ele fala muitas línguas. E ele usa bastante o árabe no shiurim dele. E ele estava falando que uma das palavras assim importantes para a criação de filhos já é maleshin, né? Em árabe quer dizer deixa para lá, deixa quieto isso aí, né? Porque se nós formos cobrar da nossa família, nós como os pai de família, mãe, cobrar dos filhos, dos que estão na nossa casa com muito rigor, a gente afasta as pessoas. Da mesma maneira que se a gente reclamar de coisas que recebemos de Hashem, nós também afastamos Abrahá do Eterno, né? Então a língua da gente é uma arma, né? Por isso que ela tá dentro da boca, cercada de dente, que a Hashem já fez uma muralha ali para ela ficar presa dentro da boca. Porque é uma coisa muito, muito perigosa mesmo e pode trazer tanto vida quanto o contrário de vida também. Eu também vejo dessa mesma forma. Eu tenho 2 filhos homens e eu vejo a diferença depois que eu passei a estudar a Torá, a entender a forma que eu tratava o filho mais velho e como eu trato o meu filho mais novo hoje. Então esse peso, essa medida, esse controle e saber passar o ensinamento correto de um para outro, você vê isso, essa diferença, né? A partir do momento que você consegue, né, absorver a Torá e entender a forma que você tem que educar. E muitas das vezes eu até sou cobrado por isso, né? Porque fala, mas por que assim, lá atrás era assim e hoje é assim? Acho que até a gente... É o primogênito, né? Eu passo pela O mesma primogênito coisa. tem que ter 2 partes da herança porque ele se ferra sozinho até chegar o outro. Até a gente aprender. Exatamente. O rigor é só para ele, né? A severidade, né? É o primeiro que dá alegria de ser chamado de filho, é o que nos chamam de pai primeiro, mas aí toda a severidade é dele. Sim. Né? Todo um peso é sobre ele. Israel, como era o primogênito, né? Ele levou as chibatadas. Ele foi, né? Talvez daí que Já veio, entendemos, né? Acabamos de entender, né? Era o primogênito. Ele tinha que aprender, né? Quando era rebelde, levava os açoites. E leva até os dias de hoje. Veja, sofreu a diáspora, né? Que era a punição mais severa quando reclamava, quando não obedecia e quando tinha o ódio gratuito, né, entre os irmãos, né? Toda vez que Israel caía na idolatria, era disperso, era expulso de casa. Olha como Yaakov tratou. Olha como Yaakov tratou Reuven. Né? Reuven fez de tudo para ser aprovado, para usar o papel dele. Né? Mas agora, na contagem das tribos, ele foi o primeiro a ser contado, ele foi honrado. Né? Então, a porção dupla da herança que o primogênito recebe, ela é merecida. Sim. Ela é merecida exatamente pela severidade com que nós exercemos excessivamente com o primeiro filho. Depois, nós aprendemos a ser pai com o primeiro filho. Né? E aí, até chegar o outro, quanto que ele não sofreu? E a gente vai ficando cada vez mais mole também. Lá em casa ainda é pior, né? Porque daí tem o Akiva e o Yehudá, que são os 2 mais velhos, e daí a caçula ainda é menina, né? Aí a Elisheba ainda, além de ser a caçula, é menina. Aí a gente fica mais... Aí vai sobrando remorso, né? E aí quantas vezes o primogênito tem razão, né? Como que nós vamos compensar isso aí? Dá herança dupla logo pra ele, né? Que ele merece, né? Ele merece. Muito bem, a você que está aí esperando, vai começar agora o Kabbalat Shabbat. Eu quero convidar você a deixar o seu joinha nesse vídeo, a compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se nesse canal e convido você a conhecer a nossa plataforma de ensinos judaicos, culturais, religiosos, políticos, sobre Israel na plataforma Academia de Jacob. Para quem é associado à Anusim Brasil, tem o acesso VIP, o acesso garantido, né? Exclusivo. E se você quer aprender com o povo de Israel como funciona essa cultura de forma profunda, entender a Torá, como os judeus compreendem, você pode ter aí acesso à nossa plataforma Academia de Jacob. Fique agora com o Kabbalat Shabbat, a reza especial de Shabbat,
nos acompanhe, né, durante esse dia todo especial que começa com o recebimento do Shabat. No Shabat pela manhã, nós temos a leitura pública da Torá, os comentários morais, práticos e históricos sobre a Paraxá desta semana e se intere, né, sobre isso. Faça perguntas, participe, esteja ligado aí na TV Anusim Brasil. Um abraço a você e Shabbat Shalom. Shabbat Continue. Shalom.